Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui no Fé em Letás. É isso aí? Hoje a gente vai se aventurar, vamos mergulhar a fundo na carta aos Efésios. Uau, que legal. E se você está buscando aprofundar a sua fé, entender melhor a Bíblia ou simplesmente tem curiosidade sobre essa carta tão antiga, prepare-se para a gente desvendar os mistérios juntos. É isso aí. E olha só, a gente vai descobrir coisas incríveis. Você sabia, por exemplo, que existe um debate sobre se a carta foi realmente endereçada aos Efésios? É interessante, né? E o que será que Paulo queria dizer quando ele fala sobre correntes? A gente vai desvendar tudo isso e muito mais. Nossa. Mas, antes de começar, não se esqueçam de deixar o seu like, seguir o canal, ativar as notificações, compartilhar esse episódio com os amigos Isso. e deixem sugestões de livros nos comentários pra gente, para os próximos mergulhos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ajuda bastante. E a Carta aos Efésios ela é realmente fascinante. Ela levanta questões que instigam estudiosos há séculos, né? Sim, levanta. Sem É. dúvida. E uma dessas questões é a própria autoria da carta. É verdade? Alguns estudiosos duvidam que Paulo tenha sido o autor. E tem mais. Algumas das cópias mais antigas de Efésios nem mencionam a cidade de Éfeso. Pois é. É como se a gente estivesse diante de um enigma, né? Um mistério. É como se a gente estivesse investigando, né? É aí que entra a crítica textual, Pois é. que é uma área que nos ajuda a entender as nuances, as variantes, né, dos textos bíblicos. Imagina um detetive, né, investigando um caso antigo, buscando pistas, buscando evidências. É basicamente isso que os especialistas em crítica textual fazem. Eles comparam diferentes manuscritos, analisam a linguagem, o estilo, o contexto histórico para determinar a versão mais próxima do original. É um trabalho meticuloso. Uau. Um trabalho de formiguinha mesmo. Mas é muito importante para a gente entender a Bíblia, né? Com certeza. É fundamental. No caso de Efésios, o que esses detetives descobriram? O que que eles acharam? Eles levantaram a hipótese de que a carta seria circular, ou seja, destinada a várias comunidades cristãs na Ásia Menor. Ah, Isso explicaria a ausência de saudações pessoais, que são comuns em outras cartas de Paulo. Seria como um greatest hits dos seus ensinamentos, né? Uma mensagem universal para fortalecer a fé dos cristãos daquela época. Entendi. Interessante. Essa teoria da carta circular realmente muda a perspectiva sobre o público de Efésios, né? Não dá. Mas, mesmo com essa possibilidade, Éfeso ainda é um lugar central para a gente entender a carta, né? Sem dúvida. É. Éfeso era uma metrópole vibrante na época de Paulo, um centro comercial e religioso com uma cultura rica e diversa. Que legal. Me conta mais sobre Éfeso. Como era viver em Éfeso? Imagina uma cidade cosmopolita, com pessoas de diferentes origens e culturas. Cas. Éfeso era um importante centro comercial, com um porto movimentado que recebia navios de todas as partes do mundo. Caramba. A cidade era famosa pelos seus templos grandiosos, especialmente o Templo de Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nossa Senhora. Devem ter sido tempos emocionantes. E qual foi o impacto da pregação de Paulo numa cidade tão vibrante como Éfeso? A chegada de Paulo em Éfeso causou um grande impacto. Ele pregava um Deus único e verdadeiro, né? Desafiando as crenças pagãs da época, incluindo o culto à deusa Ártemis, que era muito popular na cidade. Eu imagino que essa mensagem tenha causado bastante controvérsia, né? Sim, a pregação de Paulo gerou conflitos e até um tumulto famoso descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Que mesmo dia. Imagina a fúria dos artesãos que lucravam com a venda de imagens de Ártemis. É. Afinal, Paulo pregava que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Que situação, nossa, que situação tensa. Mas é fascinante como a história ganha vida quando a gente mergulha nesses detalhes, né? Verdade. Agora, voltando à questão da autoria de Efésios, por que alguns estudiosos questionam se Paulo realmente a escreveu? Existem algumas razões para isso. Uma delas é que o estilo de escrita de Efésios ele é um pouco diferente das outras cartas de Paulo. A língua é mais elaborada, mais complexa, com frases mais longas, um vocabulário mais rico. E isso seria um indício de que ele não é o autor. Não necessariamente. É possível que Paulo tenha contado com a ajuda de um escriba para escrever a carta, Ah, entendi. o que poderia explicar as diferenças estilísticas. Ou talvez ele estivesse escrevendo para um público mais sofisticado, o que o teria levado a adotar um estilo mais formal. Entendi. Mas e a falta de saudações pessoais, como você mencionou antes, isso não seria um sinal de que a carta não é de Paulo? É verdade que a maioria das cartas de Paulo começa com saudações aos destinatários, mas em Efésios isso não acontece. No entanto, como já falamos, a teoria da carta circular pode explicar essa ausência. Faz sentido. Se a gente considerar a possibilidade de que a carta foi escrita para várias comunidades, a falta de saudações pessoais se justifica.
Mas e o conteúdo da carta? Ele condiz com os ensinamentos de Paulo. Sim, em grande parte. A teologia de Efésios é consistente com a teologia de Paulo em outras cartas. Ele fala sobre a graça de Deus, a salvação pela fé em Jesus Cristo, a unidade da igreja, a luta contra as forças espirituais do mal. E o que dizer sobre a descrição que Paulo faz de si mesmo como prisioneiro de Cristo Jesus? Isso não seria uma tentativa de imitá-lo, como alguns estudiosos sugerem? Essa é uma questão interessante. Paulo se autodenominava apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, né? Enfatizando a autoridade divina da sua missão. Ele se via como um servo de Cristo, totalmente dedicado à propagação do evangelho. E essa dedicação o levou a enfrentar perseguições e prisões. Ou seja, ele realmente era um prisioneiro de Cristo Jesus, no sentido de que estava disposto a sacrificar a sua liberdade pela causa do evangelho. E que mensagem ele queria transmitir aos seus leitores com essa descrição? Em Efésios, Paulo aborda temas profundos como a eleição, a graça, as obras e a unidade da igreja. Ele convida os cristãos a compreenderem a grandiosidade do plano de Deus para a salvação da humanidade. E a predestinação, termo que sempre gera muito debate. Como Paulo apresenta isso em Efésios? Com muita sensibilidade, Paulo destaca que a predestinação está inserida no contexto do amor e do plano soberano de Deus. Ele não se esquiva das perguntas difíceis, mas nos lembra que a salvação é um presente, uma dádiva divina que não depende de nossos méritos. É reconfortante saber que a salvação está nas mãos de Deus, né? Sim. Mas e a questão das obras? Se somos salvos pela graça, qual o papel das boas ações? Ótima pergunta. Paulo é categórico ao afirmar que somos salvos pela graça, não pelas obras. No entanto, as boas obras são fruto da fé, a consequência natural de uma vida transformada pelo amor de Cristo. Ele nos chama a viver de forma digna da nossa vocação, manifestando o caráter de Deus em nossas ações. Ou seja, a fé genuína se traduz em atitudes concretas, né? Em um estilo de vida que reflete o amor e a graça que a gente recebe. Exatamente. É sobre essa vida transformada pela graça que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho profundo em Efésios. Isso aí, fiquem ligados. E voltamos com a segunda parte do nosso mergulho em Efésios. Isso aí. Na primeira parte, a gente explorou as polêmicas sobre a autoria da carta, o contexto histórico de Éfeso e alguns temas teológicos mais importantes. Mas agora vamos mergulhar na parte prática. Isso. O que Efésios nos ensina sobre como viver a fé no dia a dia? Efésios é como um manual para a vida cristã, né? Paulo nos guia por um caminho de transformação, mostrando como a graça de Deus se manifesta em atitudes concretas. É como se ele dissesse: vocês foram transformados pela graça de Deus. Agora vão e vivam essa transformação, sejam luz no mundo. Nossa, gostei dessa frase. Vivam essa transformação, sejam luz no mundo. Que legal. Mas como colocar isso em prática? Por onde a gente começa essa jornada? Paulo nos convida a abandonar os velhos hábitos, os pensamentos e as atitudes que não condizem com a nova vida em Cristo. Ele nos chama a uma verdadeira renovação da mente, a um novo padrão de conduta baseado na verdade e na justiça de Deus. É como se a gente tivesse que desinstalar um programa antigo e instalar um novo sistema operacional na mente, né? É uma ótima analogia. Paulo nos incentiva a despir o velho homem e a revestir o novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Interessante. Despir o velho homem e revestir o novo homem. Paulo usa cada metáfora. Mas em termos práticos, o que isso significa? Quais áreas da vida precisam ser transformadas? Todas. Paulo aborda diversos aspectos da vida prática, como a maneira de lidar com a raiva, a importância da honestidade, o uso das palavras, o trabalho, os relacionamentos, tudo. Ele nos chama a sermos imitadores de Deus, refletindo o seu amor e a sua santidade em cada pequena ação do dia a dia. Nossa, que desafio. É como se cada área da nossa vida fosse um campo a ser cultivado, né? Transformado pela graça de Deus. Mas vamos por partes. Começando pela raiva, que é algo que todo mundo sente às vezes. Como Paulo nos orienta a lidar com essa emoção tão forte? Paulo nos alerta sobre os perigos da ira descontrolada. Ele reconhece que a raiva é uma emoção natural, mas nos adverte que ela pode ser como um fogo que se alastra e causa grande destruição se não for controlada. E como evitar que a raiva se transforme nesse incêndio? Paulo nos dá um conselho muito sábio. Ele diz: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. É como se ele dissesse: resolvam os conflitos antes que eles se transformem em feridas incuráveis. A ideia é não alimentar a raiva, não deixar que ela se acumule no coração, mas buscar a reconciliação o mais rápido possível. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Que frase poderosa. É um chamado à reconciliação, ao perdão, a não guardar rancor. Me lembra muito a oração do Pai Nosso, quando a gente pede a Deus que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Exatamente. Paulo nos incentiva a seguir o exemplo de Deus, que é rico em misericórdia e perdão. Se nós mesmos somos objetos da graça e do perdão de Deus, como podemos negar isso aos outros? É como se Paulo dissesse: olha, vocês receberam o perdão de Deus, então por favor pratiquem o perdão também.
Mas mudando um pouco de assunto, o que Efésios nos ensina sobre o trabalho? Como conciliar a vida profissional com a fé cristã? Paulo valoriza muito o trabalho honesto e dedicado. Ele enxerga o trabalho não apenas como uma forma de sustento, mas como uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Ele condena o roubo e a preguiça e exorta os cristãos a trabalharem com afinco como se estivessem servindo ao próprio Senhor. É como se cada tarefa, por mais simples que seja, se tornasse um ato de adoração a Deus. É interessante como Paulo eleva o trabalho ao nível espiritual. Sim. Ele nos ensina que a ética cristã deve se aplicar a todas as áreas da vida, inclusive ao ambiente profissional. Devemos ser íntegros, responsáveis, justos, compassivos em tudo o que fazemos, inclusive no trabalho. Ser sal e luz no mundo, como Jesus nos ensinou. Agora, falando em relacionamentos, o que Paulo nos diz sobre a vida em família? Ele dedica uma parte significativa da carta a esse tema. Ele fala sobre os papéis de marido e mulher, pais e filhos, até mesmo sobre a relação entre mestre e servo, que era uma realidade naquela época. Paulo apresenta um modelo de família baseado no amor, no respeito mútuo e na submissão à autoridade. E como ele aborda a questão da submissão da mulher ao marido? Sei que esse é um tema delicado e que gera muitas discussões hoje em dia. Paulo coloca a submissão da mulher ao marido no contexto do amor sacrificial de Cristo pela igreja. Ele usa a analogia do corpo, onde o marido é a cabeça e a mulher é o corpo, para ilustrar a interdependência e a unidade do casal. Então a submissão não é uma forma de opressão, como alguns interpretam, mas um ato de amor e de serviço. Exatamente. Paulo nos lembra que Cristo se humilhou e se entregou por amor à igreja. Da mesma forma, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela, cuidando dela, protegendo. Entendi. É o chamado amor sacrificial, a entrega mútua, ao cuidado um com o outro. E sobre os filhos que Paulo orienta? Ele instrui os filhos a obedecerem aos pais, honrando-os e respeitando a sua autoridade. Ele destaca que essa obediência filial traz bênçãos e é um reflexo da nossa submissão a Deus. Ou seja, a obediência aos pais não é apenas uma regra imposta, mas um princípio espiritual que nos ensina a respeitar a autoridade e a viver em harmonia. Sim. E Paulo não se esquece dos pais. Ele os orienta a educar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, com amor e sabedoria, sem provocar a ira ou desânimo. É um desafio e tanto para os pais, né? Que educar os filhos com amor, de sabedoria, ufa. Mas é um privilégio também. E sobre a relação entre mestre e servo, como Paulo aborda essa questão tão complexa, considerando o contexto da escravidão na época? É importante lembrar que Paulo via um contexto social completamente diferente do nosso. A escravidão era uma instituição aceita naquela época. No entanto, mesmo dentro dessa realidade, Paulo traz princípios revolucionários que apontam para a dignidade de todo ser humano. Que princípios são esses? Ele exorta os mestres a tratarem os servos com justiça e respeito, reconhecendo que todos são iguais diante de Deus. Ele também encoraja os servos a servirem seus mestres com fidelidade e dedicação, como se estivessem servindo ao próprio Cristo. É como se Paulo estivesse plantando sementes de mudança social, semeando a ideia de que todos, independentemente de sua condição social, são amados e valorizados por Deus. Mas ainda temos muito a explorar, certo? Sim. Na próxima parte, vamos mergulhar na poderosa metáfora da armadura de Deus, que Paulo descreve no capítulo 6 de Efésios. Preparem-se para desvendar os mistérios dessa armadura espiritual que nos protege e nos equipa para a batalha contra as forças do mal. Fiquem ligados, porque a conversa vai ficar ainda mais emocionante. E não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir e compartilhar esse episódio. Esperamos vocês na última parte do nosso mergulho profundo em Efésios. Até já. E chegamos à parte final do nosso mergulho em Efésios. Isso aí. Na primeira parte, a gente desvendou os mistérios da autoria da carta, explorou o contexto histórico da vibrante Éfeso. É verdade. Na segunda parte, a gente mergulhou nos ensinamentos práticos de Paulo para a vida cristã, como lidar com a raiva, o trabalho, os relacionamentos. Isso. E agora, preparem-se para a batalha. É isso aí. Chegou a hora da gente desvendar os segredos da armadura de Deus, descrita por Paulo no capítulo 6 de Efésios. É verdade. É como se ele estivesse nos equipando para uma grande batalha espiritual. Nos dando as ferramentas certas para a gente enfrentar os desafios da vida cristã. Paulo usa a imagem do soldado romano, com toda a sua armadura, para nos mostrar como a gente pode se proteger dos ataques do inimigo e permanecer firmes na fé. É como se ele dissesse, olha, a batalha é real, mas eu vou te ensinar a se proteger e a vencer. Exatamente. Paulo descreve cada peça da armadura com detalhes, revelando seu significado espiritual e a sua importância para a nossa vitória. Cada peça tem uma função específica e quando a gente veste essa armadura completa, a gente se torna invencível. Então vamos lá, eu quero saber tudo sobre essa armadura poderosa. Começando pela primeira peça, o cinto da verdade. Isso. O que Paulo nos ensina sobre ele? O cinto era uma peça fundamental para o soldado romano. Ele sustentava a túnica,
e permitia que o soldado se movimentasse com liberdade e firmeza durante a batalha. Certo. Para nós cristãos, o cinto da verdade representa a palavra de Deus, que nos sustenta, nos guia e nos dá firmeza para enfrentar as mentiras, os enganos do inimigo. Nossa, que interessante. A verdade como um cinto que nos mantém firmes e seguros. Mas por que a verdade é tão importante na batalha espiritual? Porque o inimigo, o diabo, é o pai da mentira. Ele usa a mentira para nos confundir, nos desanimar, nos afastar de Deus. Mas a verdade, a palavra de Deus, nos liberta da mentira, nos mostra o caminho certo, nos fortalece para resistir às tentações. É como se a verdade fosse uma luz que dissipa a escuridão da mentira, né? Nos mostrando a realidade como ela é. E a couraça da justiça, qual a função dela? A couraça protegia o peito do soldado, os seus órgãos vitais. Da mesma forma, a couraça da justiça, que representa a justiça de Cristo, nos protege dos ataques que visam destruir a nossa alma, a nossa consciência, a nossa integridade. A justiça de Cristo como uma couraça que nos blinda contra os ataques do mal. Mas como essa justiça nos protege? Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente é perdoado dos nossos pecados e recebe a sua justiça como um presente. É como se a justiça de Cristo nos cobrisse, nos envolvesse, nos tornasse invulneráveis aos ataques do inimigo. É claro que a gente ainda pode ser tentado, mas a couraça da justiça nos dá a força para resistir e vencer. Ok, entendi. É como se a justiça de Cristo fosse um escudo invisível que nos protege dos dardos inflamados do mal e os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Para que precisa? Lembra que os soldados romanos marchavam longas distâncias em terrenos difíceis. Os calçados eram essenciais para eles poderem avançar com firmeza e segurança. Sim. Para nós, os calçados representam a disposição de anunciar o Evangelho da Paz, de levar a mensagem de salvação aos que ainda não conhecem a Cristo. Os calçados nos preparam para a missão, né, para a gente ir ao mundo e compartilhar a boa notícia do amor de Deus. Mas por que Paulo fala em Evangelho da Paz? Porque o Evangelho de Cristo nos traz paz com Deus. Ah, entendi. Quando a gente aceita Jesus, a gente é reconciliado com Deus. E essa reconciliação nos traz paz interior, paz de espírito, paz com o próximo. E essa paz é a base para que a gente possa anunciar o Evangelho com coragem e confiança. Que lindo. É como se a paz de Cristo fosse a sola dos nossos calçados, nos dando firmeza para a gente caminhar em qualquer terreno, por mais difícil que seja. E o escudo da fé, como ele nos protege. O escudo era usado pelo soldado romano para se proteger dos dardos inflamados do inimigo. Aqueles projéteis em chamas que causavam grande dano. Da mesma forma, o escudo da fé nos protege das tentações, das dúvidas, dos medos, dos ataques do inimigo que visam destruir a nossa confiança em Deus. A fé como um escudo que apaga as flechas do mal. Mas como a gente pode fortalecer nossa fé para que ela seja realmente um escudo eficaz? Através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com outros cristãos, da prática da palavra de Deus. É no dia a dia, na nossa relação com Deus, que a nossa fé vai se fortalecendo e se tornando um escudo cada vez mais resistente. E o capacete da salvação? Qual a função dele? O capacete protegia a cabeça do soldado, uma das partes mais vulneráveis do corpo. Para nós, o capacete da salvação representa a certeza da nossa salvação em Cristo. É a esperança da vida eterna que nos protege dos ataques que visam destruir a nossa mente, os nossos pensamentos. É como se a esperança da vida eterna fosse um capacete que nos protege dos golpes, do desespero, da dúvida, do medo da morte. E a última peça da armadura, a espada do Espírito. Qual o poder dela? A espada era a arma de ataque do soldado romano, usada para combater o inimigo corpo a corpo. Isso. Paulo nos diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus, a Bíblia. É com a palavra que a gente combate as mentiras do inimigo, que a gente resiste às tentações, que a gente proclama a verdade. Que legal. A Bíblia como uma espada afiada que corta as trevas da ignorância e do pecado. Mas como usar essa espada com sabedoria e eficácia? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, estudar, meditar nela, guardar ela no nosso coração. Só assim a gente vai poder usá-la com precisão e poder na batalha espiritual. Então, para usar a espada do Espírito com maestria, a gente precisa ser bons espadachins da palavra de Deus. Mas espere um pouco. Essa armadura já não é poderosa o suficiente. A armadura de Deus nos equipa para a batalha, mas a gente não pode esquecer que a nossa força vem do Senhor. Paulo nos exorta a orar em todo o tempo no Espírito Santo com perseverança e súplicas. É na oração que a gente se conecta com a fonte do poder, com Deus que nos garante a vitória. É verdade. A oração é a nossa linha direta com Deus. É através dela que a gente recebe força, direção, sabedoria para enfrentar os desafios da vida cristã. Que jornada incrível foi esse mergulho na carta aos Efésios. Foi mesmo. A gente
desvendou mistérios, explorou ensinamentos práticos, descobriu os segredos da armadura de Deus. É como se a gente tivesse feito um curso intensivo de treinamento para a vida cristã. É verdade. A gente aprendeu a se proteger, a combater o bom combate da fé, a viver uma vida vitoriosa em Cristo. Isso aí. E que essa jornada nos inspire a viver de forma digna do chamado que a gente recebeu, a ser sal e luz no mundo, a proclamar o Evangelho com ousadia e a lutar pela justiça, pela paz e pelo amor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Até a próxima, queridos ouvintes. Fiquem na paz de Cristo.